comparação é com o ano de 2020, quando tudo parou. O estado registra mais 17 mortes por coronavírus em 24 horas e 722 novos casos da Covid-19. O teste para detectar coronavírus é ampliado. Saiba quais são os novos critérios. Menino de 1 ano de idade morre ao ser picado por escorpião em Pedro Canário. Economia capixaba recua quase 12% no segundo trimestre do ano, segundo a Findes. Seja bem-vindo. Foi concluída a duplicação de mais 9 quilômetros da BR-101 Sul, em Guarapari. 2 novos viadutos também foram entregues nesta terça-feira. Mas até o momento, a concessionária responsável pela obra entregou 20% do trecho que se comprometeu a duplicar em 7 anos. O novo trecho duplicado começa no quilômetro 314 e vai até o 323 da BR-101 Sul, na altura de Guarapari. Também foram concluídas as obras de 2 viadutos. Um deles fica próximo à rodoviária do município e o outro no distrito de Amarelos. Ficou muito bom, ajudou bastante, agora previne acidente, ficou um luxo muito bom mesmo. Ficou excelente, com certeza vai reduzir acidente. A inauguração ocorreu na manhã desta terça-feira, durante uma solenidade realizada às margens da rodovia. O evento contou com a participação do secretário executivo do Ministério da Infraestrutura e do diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente está duplicando aqui 9 quilômetros de rodovia, que é extremamente importante para a região de Guarapari, de Viana. Nossa expectativa é que a concessionária, nesse momento, comece a engajar e conseguir entregar. Eu acho que hoje representa essa mudança, né? Nesses últimos 1 ano e 9 meses, o esforço do governo federal tem sido realmente fazer com que as obras inacabadas sejam concluídas. A gente começa, de fato, a desfrutar dos investimentos da duplicação da BR-101. Um investimento importante que dá segurança, favorece o turismo, valoriza a região. Então, muito bom poder participar deste momento. Além deste trecho, outros 15 quilômetros foram duplicados e inaugurados em setembro e outubro de 2019. Falta ainda terminar as obras ao longo de 6 quilômetros para que seja concluída a duplicação de um total de 30 quilômetros da 101, entre o trevo de Guarapari e Viana. A gente enfrentou alguns problemas geotécnicos no trecho que demandam que a obra seja feita respeitando as normas técnicas e a metodologia executiva. Então, em virtude da dificuldade que foi imposta, a gente precisou, com toda a calma e respeitando as normas técnicas, aguardar esse momento, mas no final do ano já estará entregue esse segmento. A duplicação desses 30 quilômetros começou em maio de 2018, aqui no entroncamento da rodovia com a BR-262 em Viana. Na época, a concessionária que administra a 101 informou que a obra seria concluída em pouco mais de 1 ano. Aliás, foram duplicados apenas 41 dos 197 quilômetros que a Eco 101 se comprometeu a duplicar durante 7 anos, desde que assumiu a administração em maio de 2013. O licenciamento ambiental do trecho sul foi emitido em março de 2018. Como teve esse atraso no licenciamento ambiental, a gente ficou impedido de fazer essas duplicações. Em função disso, a partir de 2018, as obras entraram em ritmo acelerado, já foram entregues diversos segmentos. O contorno de Iconha, que é uma obra que desafogou toda a região, e a gente vem nesse ritmo forte de obras. De acordo com o governo do estado, a fiscalização do contrato de concessão é responsabilidade do governo federal. A ANTT informou que não autorizou o último reajuste nos valores dos pedágios da BR-101 em maio. Ele não aconteceu justamente por conta dessas questões que envolvem o inadimplemento e o cálculo do reequilíbrio, né? E por isso que ainda não está em andamento ainda na ANTT, mas logo a gente vai conseguir fazer a revisão e não passar para o usuário os problemas que a concessionária tem enfrentado nas obras. Uma criança de 1 ano de idade morreu após ser picada por um escorpião em Pedro Canário, norte do estado. O menino chegou a ser levado para 3 hospitais, mas não resistiu. Segundo os familiares, Davi Matos Rebonato foi picado quando estava em um sítio da família que fica na região da Penha, no município de Pedro Canário.
Logo após a picada, o pai da criança levou para o hospital da cidade, mas os médicos afirmaram que não havia o soro para combater o veneno do escorpião. A família seguiu para o Hospital Roberto Silvares, que fica em São Mateus, a 40 quilômetros de Pedro Canário. Lá, ele foi medicado com o soro anti-escorpiônico, mas o quadro dele já era grave e foi então transferido para outro hospital de São Mateus, onde foi entubado na UTI. Davi foi diagnosticado com edema pulmonar e problemas cardíacos em razão do veneno e poucas horas depois acabou morrendo. Tristeza. Em nota, a Secretaria de Saúde de Pedro Canário confirmou que a unidade de saúde não possuía o soro anti-escorpiônico, mas não informou o motivo. Já a SES afirmou que a criança recebeu todos os cuidados, inclusive a aplicação do soro, realização de exames e medicações. E pela necessidade de internação em uma UTI pediátrica, a criança foi transferida para outro hospital. Agora vai ficar mais fácil fazer o teste da Covid-19 pelo SUS. O exame está liberado para qualquer pessoa que tiver pelo menos 2 sintomas gripais. Idalina bem que tentou fazer o teste para a detecção do novo coronavírus, mas quando procurou atendimento médico não conseguiu. A primeira tentativa foi quando a mãe dela adoeceu, ainda no mês de maio. Eu pedi para fazer o teste, só tem que o hospital me negou de fazer o teste, mandou eu para casa porque não tinha idade para fazer o teste. A mãe faleceu depois de uma semana internada no hospital. E Idalina também começou a apresentar os sintomas da doença nesse período. Mas nem assim o teste de PCR foi liberado. Comecei a passar mal, falta de ar, né? E eu voltei no hospital de novo e pedi para fazer, porque já tinha 4 dias que eu estive com ela. Eles falaram que não, fez a chapa do pulmão, constatou que eu estava com uma secreção, mandou eu vir embora. Aí como minha mãe faleceu de Covid, eles disseram, você já está com Covid mesmo, pode ficar em casa. E ficou eu e meu marido do mesmo jeito que nós dois estávamos juntos. Antes restrito a determinados grupos, como idosos, profissionais da saúde, grávidas e indígenas, por exemplo, agora o teste do tipo PCR está liberado para qualquer pessoa que apresente pelo menos 2 sintomas de síndrome gripal, como tosse, coriza, febre, dor de garganta e dor de cabeça, independente da idade ou de ter alguma doença pré-existente. Além disso, a perda do olfato ou a perda do paladar já vão ser suficientes para a pessoa fazer o teste também, mesmo que não haja nenhum outro sintoma associado. Uma estratégia que o Espírito Santo está saindo na frente, estamos nos preparando, pactuamos já com os municípios que, na verdade, recebem a maior parte dos pacientes, já pactuamos e os municípios, na medida em que a portaria, essa nova metodologia for publicada, eles iniciam essa atividade lá no seu território. O teste de PCR é aquele que coleta a secreção da garganta e do nariz e tem que ser feito entre o 3º e o 7º dia do aparecimento dos sintomas. Ele vai poder ser feito em unidades de saúde, PAs e hospitais públicos dos municípios e também do estado. A análise vai ser feita pelo LACEN, o Laboratório Central, que tem capacidade para 2.500 testes PCR por dia. Até a tarde desta terça-feira, já tinham sido feitos mais de 340 mil testes PCR em todo o Espírito Santo. Esta infectologista acredita que a ampliação da testagem vai permitir um melhor controle da doença pelo poder público e restringir a necessidade de isolamento a quem, de fato, está com o vírus. Quanto mais pessoas eu testar, mais pessoas sintomáticas eu testar, melhor vai ser a forma de eu controlar, porque eu posso orientar o isolamento das pessoas positivas de uma maneira mais fácil do que antes. Antes eu só poderia fazer o isolamento dos positivos dos grupos de risco. E aí eu teria que manter isolamento de todas as pessoas que tivessem qualquer sintoma, mesmo que não tivesse coronavírus porque não fez o exame. Fazer o exame agora, eu vou conseguir separar quem de fato é positivo de quem é negativo. E aí sim manter o isolamento somente dos positivos. Então agora a gente vai ter, de fato, dados reais de quantas pessoas com coronavírus a gente tem no nosso estado.
E em 24 horas, o Espírito Santo registrou 17 mortes por coronavírus e mais de 720 novos casos confirmados da doença. De acordo com a CESA, mais de 870 capixabas se recuperaram. Ao todo, no estado, o número de mortes passa de 3.370 e o de casos confirmados está chegando a quase 121 mil capixabas. Por outro lado, mais de 110 mil pessoas se recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia. Quem precisar justificar o voto nas próximas eleições nem vai ter que sair de casa. Eu vou conversar com a Luana Damasceno, que tem as informações. Boa noite, Luana. Explica pra gente o que vai mudar, qual é essa novidade aí. Oi, Andressa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, um aplicativo desenvolvido aqui no estado vai possibilitar que o eleitor justifique o voto pelo celular. Vamos ver na reportagem. Quando fez o título de eleitor, a chefe de cozinha Cristiane Bringuetti morava no Mato Grosso do Sul. Como ainda não fez a transferência do documento para o estado capixaba, o jeito é justificar a ausência nas eleições. Quando eu fiz o meu título, quando eu tirei o meu título, eu morava no Mato Grosso do Sul. Só que eu sou capixaba e eu tive que retornar ao meu estado 4 anos depois e eu não consegui fazer a transferência do título, então eu tenho que fazer a justificativa nas eleições. Nas eleições municipais deste ano, mais de 2,8 milhões de eleitores estão aptos a votar. Segundo o TRE, entre 10% a 15% dos eleitores que vão às sessões no dia do pleito justificam o voto. Este ano, isso tende a mudar. A justificativa vai ficar bem mais perto, acessível à palma da mão. O TRE do Espírito Santo desenvolveu o aplicativo Justifica ES. O aplicativo que vai ser acionado por meio do aplicativo e-título do Tribunal Superior Eleitoral vai identificar a localização do eleitor pelo GPS do celular e vai permitir, então, caso ele esteja fora do seu município de votação, que ele possa registrar a sua justificativa sem precisar ir ao local de votação. O aplicativo será disponibilizado apenas no dia e horário da votação. O programa está sendo incorporado ao aplicativo e-título do Tribunal Superior Eleitoral. A integração vai ajudar na identificação do eleitor, evitando fraudes e ainda vai possibilitar o uso em qualquer região do país. O próprio aplicativo e-título já faz isso com uma série de mecanismos de seguranças e perguntas de segurança para evitar que um eleitor utilize, a identificação no lugar de outra pessoa. Então, o e-título identifica a pessoa e o justifica, que vai ser acionado pelo e-título, faz a localização e a justificativa. A tecnologia começou a ser desenvolvida em fevereiro deste ano, antes da pandemia do novo coronavírus. O projeto passou a ser uma das prioridades do TRE. Além de facilitar a vida do eleitor, ainda deve reduzir aglomerações no dia da votação. Você está, de repente, num trabalho embarcado ou em um hospital, aquele momento que você não pode se locomover àquele local de votação, né? Não precisa estar indo aglomerar na sessão só para justificar. E, Andressa, ainda falando sobre as eleições, a Justiça declarou inconstitucional a impressão do voto pela urna eletrônica. Para entender melhor, essa medida foi aprovada em 2015 no Congresso. Já em 2018, pouco tempo antes das eleições, o STF suspendeu a impressão do voto de forma provisória. E na noite desta segunda-feira, o Supremo voltou a discutir o assunto e, por maioria, descartou essa possibilidade. Entre os argumentos, os ministros alegaram que a impressão do registro pode violar o sigilo da votação. Andressa. Muito obrigada, Luana, pelos detalhes. A Polícia Civil realizou nesta terça uma operação para coibir a exploração sexual de adolescentes na Grande Vitória. Quem tem mais detalhes para a gente é o repórter Vitor Moreno, ao vivo. Boa noite, Moreno. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos ligados no Jornal da TV Vitória. A Operação Scarlet ela é realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente em conjunto com o Departamento de Investigações Criminais, que é o DEIC. Chegou ao conhecimento da polícia que pessoas estão usando perfis falsos nas redes sociais para atrair adolescentes para prostituição. A polícia está investigando para identificar quem são os responsáveis. 10 mandados
mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 cidades da Grande Vitória e foram apreendidos notebooks, celulares, tablets, HDs externos e também computadores. Só que ninguém foi detido. A polícia reforçou ainda, Andressa, que uma nova fase dessa operação deve acontecer nos próximos dias. Então fica aí o alerta para os pais, dos adolescentes, que essa operação está acontecendo e para não deixar seu filho ser alvo aí desses criminosos. Andressa. Verdade. Obrigada, viu, Moreno, pelas informações. Uma lanchonete e uma casa foram invadidas por bandidos na Grande Vitória e moradores de rua foram baleados. Um morreu. Veja o que é destaque no Giro Policial. 4 moradores de rua estavam nessa região do bairro Vila Independência, em Cariacica, quando um carro preto se aproximou e suspeitos começaram a atirar. Foram 20 disparos em direção ao grupo. Um rapaz morreu na hora. A namorada dele foi baleada. Um outro homem também foi atingido. Os feridos foram socorridos para o hospital, mas um outro morador de rua foi sequestrado pelos criminosos. Os tiros atingiram até a parte interna desta empresa. A região é conhecida por ser ponto de venda de drogas e é frequentada por usuários. A polícia acredita que o crime tenha relação com dívidas com traficantes. Em Vila Velha, uma moradora de rua foi agredida com uma tesourada na cabeça. O crime aconteceu na praça do bairro Gaivotas. O principal suspeito é o namorado da vítima, que também vive na rua. Ele foi detido e levado para a delegacia da mulher. Foi ouvido e liberado. A vítima recebeu atendimento médico. E teve mais assalto dentro de ônibus na Grande Vitória. 4 bandidos armados com facas renderam passageiros no ônibus do Transcol da linha 559. Foi na região do Parque Moscoso. Todos os passageiros foram obrigados a entregar os celulares. Os suspeitos não foram encontrados. Em Vila Velha, no bairro Alecrim, uma lanchonete que começou a funcionar há 45 dias foi assaltada. O criminoso se passou por cliente. Chegou um homem armado de bicicleta, parou a bicicleta, entrou, perguntou os preços do salgado, aí nós falamos, aí depois ele ficou encostado no balcão e anunciou que era um assalto. Pouco antes, uma atitude suspeita intrigou os funcionários. Um rapaz entrou, pediu 5 salgados e ficou observando a movimentação. Nenhum suspeito foi detido. E na Serra, em Parque Residencial Laranjeiras, bandidos agiram em uma casa. Eles pularam o muro e tentaram roubar objetos durante a madrugada. Moradores conseguiram segurar os 2 suspeitos até a chegada da polícia. Um deles, de 29 anos, precisou de atendimento médico porque se machucou na fuga. Ele foi ouvido pela polícia e liberado. O outro suspeito é adolescente e foi reintegrado à família. Quer saber como é que fica o tempo? A Gabriela Valdetário já está aqui, vai atualizar para a gente como fica nesta quarta-feira. Boa noite. Ei, Andressa, boa noite para você, boa noite para todos de casa. Nesta quarta-feira, o sol vai aparecer entre nuvens e há previsão de chuva em alguns momentos do dia na Grande Vitória e também na região norte do estado. Nas demais regiões, o tempo segue firme. Vale lembrar também que amanhã o vento vai soprar com intensidade moderada no litoral sul do estado. E esse ventinho refresca? Como é que ficam as temperaturas? Andressa, as temperaturas ficam mais amenas a partir de amanhã, por isso o dia vai ficar um pouco mais fresquinho. Em Vitória, a mínima é de 20 e a máxima de 28 graus. Em Cachoeiro de Itapemirim, a mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. Em Colatina, a mínima é de 16 e a máxima de 31. Já em Linhares, a mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. O dólar teve uma leve alta nesta terça-feira, subiu 0,27% e fechou o dia a 5,28 para a venda. Já o euro teve uma leve queda de 0,01%, cotado a R$ 6,26. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou com alta de 0,02% a 100.297 pontos. Governo interliga a Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica e anuncia o Enem seriado. A nota para tentar vaga no ensino superior vai sair de uma média de 3 provas e não apenas uma. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ter 3 provas em vez de uma. O aluno vai ser avaliado todo ano e a soma das notas obtidas ao longo do ensino médio é que vai determinar se o aluno terá uma vaga no ensino superior. Atualmente,
é feita apenas uma prova e os candidatos são os estudantes do último ano ou quem já cursou o ensino médio. A mudança foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente do INEP, o instituto responsável pela realização do exame. O novo formato do Enem vai entrar em vigor no ano que vem e vai ser possível com a mudança feita no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Hoje, o SAEB é aplicado de 2 em 2 anos em alunos do 2º, do 5º e do 9º anos do ensino fundamental e também do 3º ano do ensino médio. A partir de 2021, as provas serão anuais e vão ser feitas em todas as séries. Além disso, o SAEB, que era feito por amostragem na rede privada de ensino, também passa a ser obrigatório para todos os alunos. E o Espírito Santo atingiu o primeiro lugar do Brasil no IDEB 2019, índice que avalia a educação básica no país. A preocupação agora é com as consequências da pandemia no ensino. No violão, Vitória ainda arrisca as primeiras notas. Afinal, o estudo da música começou na quarentena. Já as lições que estão nos livros, a estudante do 2º ano do ensino médio tira de letra. Na verdade, eu sempre tive uma paixão muito grande por estudar e sempre minha mãe, meu avô, meu pai, eles sempre me incentivaram bastante a estudar. E eu me encontro muitas vezes no estudo. O esforço de alunos como Vitória, além de pais e professores, levou o estado ao primeiro lugar do país no IDEB do ensino médio 2019, índice que avalia a educação básica brasileira. Só empatou com Goiás. O IDEB avalia 2 frentes, uma prova de português e matemática aplicada aos alunos e o chamado fluxo, que analisa o número de estudantes aprovados e a evasão escolar. O resultado foi de 4,6, contra 4,1 em 2017. O estado tem melhor nota na aprendizagem do Brasil, isso para nós é bom. Vamos melhorar, com toda certeza, mesmo com a pandemia, então vamos buscar melhorar o nosso fluxo para que a gente reduza a evasão, reduza a reprovação, né, para a gente continuar melhorando. De um lado, o júbilo, do outro, um desafio brutal. Enquanto o Estado comemora o melhor resultado dos últimos 10 anos, referente a 2019, em 2020, ano de salas de aula vazias e ensino remoto, como não dar o ano letivo como perdido? É o que explica este especialista em educação. Agora, aproveitamento desse ano letivo, já vi que vão passar todos os alunos, é a medida correta, mas é a medida contraditória, no sentido de que o que vai se fazer, o que se pode fazer, o que se fez, inclusive nas outras redes, na rede federal, no sistema privado, em termos de ensino remoto. Se hoje tivesse qualquer testagem, nós teremos índices muito ruins, né? Sobretudo de evasão, mas também de rendimento. Agora, nós não podemos também crucificar os governos municipais e estaduais, as redes municipais e estaduais de educação, porque ninguém estava preparado para essa situação. Perdas que Vitória sente no dia a dia. Aluna de escola pública desde o ensino fundamental, Vitória sente falta do acesso aos professores. Não ter um professor ali presente é muito difícil estudar. Tipo, se você pegar para estudar uma matéria que você não tem conhecimento nenhum, então, foi bem difícil de aprender, mas eu tento me esforçar bastante. O secretário de Educação concorda que a tendência é de um prejuízo incalculável, tanto para escolas públicas como para as privadas. As 2 principais consequências da pandemia para a educação são prejuízos para a aprendizagem e evasão. A tendência é que haja uma queda, um prejuízo para a educação pública e privada, mas especialmente para a educação pública. No IDEB, no SAEB, a prova que vai ser aplicada no ano que vem, vamos fazer diversas ações pedagógicas para tentar recuperar a aprendizagem dos alunos. Vamos ver os destaques do Jornal da Record, que começa daqui a pouco.
Olá, tudo bem? Eu e a Cris estamos aqui para te adiantar alguns dos nossos principais destaques de hoje no Jornal da Record. Isso mesmo, logo mais às 7h45 da noite você vai ver que o presidente Bolsonaro mandou interromper o projeto do Renda Brasil, que iria substituir o Bolsa Família. Esse sim está mantido até 2022. O Brasil registra 130 mil focos de incêndio de janeiro até setembro. O aumento nas queimadas afeta 8 estados. O governo federal anuncia a liberação de R$4 milhões para combater o fogo no Pantanal. A retomada dos testes com a vacina de Oxford contra a Covid-19. Enquanto Brasil, Reino Unido e África do Sul retomam a experiência com voluntários, os Estados Unidos anunciam que não vão fazer o mesmo. E tem muito mais. Daqui a pouco. Até já! A história que você vai conhecer agora é a da dona Estelita, uma senhora que é acumuladora compulsiva. Ela vivia numa casa cheia de lixo, mas com a ajuda de voluntários, a vida dela mudou. Era desse jeito que dona Estelita vivia na casa com o filho, portador de deficiência. A família de catadores de material reciclável guardava tudo o que encontrava pela frente. Na ânsia de acumular, o ambiente se tornou insalubre, com baratas e ratos. Não é apenas uma mania. O transtorno de acumulação compulsiva é considerado uma doença psiquiátrica. São pessoas que, assim como dona Estelita, não conseguem se desfazer de nada. São pessoas que precisam de ajuda, inclusive de tratamento psiquiátrico, mas que são praticamente invisíveis na sociedade. Vivem isoladas, sem que ninguém olhe por elas. Mas, durante a pandemia, um grupo de amigas enxergou dona Estelita. A equipe de voluntárias, formada no início da quarentena, conheceu a idosa quando foi levar uma cesta básica para moradores carentes de Terra Vermelha, em Vila Velha. Fomos então atrás da sua casa levar uma cesta básica e ao chegar lá a gente viu que a situação era muito além do que uma simples cesta. A situação nos chocou muito porque, dentre tantas outras coisas que a gente havia feito, eu nunca tinha visto uma situação daquela. O grupo decidiu limpar e entregar uma casa nova para a dona Estelita. O que a senhora gostaria de ver na casa nova da senhora? É isso, uma geladeirazinha para eu não estar incomodando os meus vizinhos, botando as coisas lá dentro da geladeira. Sim. E uma televisão que essa daí fala, mas está quebrada. Mas ela fala, mas a gente não vê mais. Mas antes foi preciso criar uma operação de limpeza. Dividimos esse processo em 3 etapas. O primeiro foi a parte de limpeza, no qual tivemos a ajuda de 20 voluntários, pagamos 5 ajudantes para remover o correspondente a 6 caminhão-truque de lixo de dentro do quintal e de dentro de sua casa. Enquanto os voluntários faziam a limpeza, dona Estelita rezava. Depois desses termos, sai Jesus, vem de teu corpo, o vosso ventre, Jesus. Depois vieram os pedreiros, que reconstruíram cômodos, instalaram piso, parte elétrica e hidráulica. Tudo pago com dinheiro e material vindos de doação. Hoje a gente tem mais de 100 voluntários diretamente com a gente, nos ajudando no dia a dia do projeto, das ações. Foram 2 meses para conseguir finalizar a obra. Dona Estelita ganhou uma vida nova. A geladeira, que eles também não tinham, né? Porque aqui era 220, não podia ligar. Completa ainda, ó. Fizemos uma compra. E aqui é o quartinho deles. Aqui é a caminha dela. De frente aqui para os santinhos, ó. Obrigada por todos que me ajudaram e estão se doando a me ajudar e por tudo que eles fizeram por mim. Que exemplo. E a seguir, economia capixaba recua quase 12% no segundo trimestre do ano. Voltamos em instantes. Jornal da TV Vitória. Oferecimento do Dogs. Quem ama o que faz, faz melhor a cada dia. Supermercado Perim tem o compromisso para que você encontre em suas lojas, em cada detalhe, o conforto, a qualidade, a variedade. Aqui, a organização e o atendimento diferenciado facilitam suas compras. A comodidade de encontrar o que combina com o que você mais precisa em um só lugar, sem andar para lá e para cá. E a economia de verdade do melhor preço médio. Perim, uma marca de valor no seu dia a dia.
Cipolite tem de todo jeito, tem pra todo mundo. Tem no site, tem em casa, tem pra todo mundo. Tem no celular, em todo lugar. É fácil e rápido, é só clicar que vai chegar. Cipolite. Vaporizador de pisos Electrolux de 399 por 299. Condicionador de janela Midea 10 de 119,90 sem juros. Cipolite.com.br. Clicou, comprou, chegou. Cipolite. Comprocard, uma empresa de referência no mercado capixaba de cartões de benefícios. Comprocard, fazer o bem é o que nos move. Você já viu alguém invadindo a sua tela para falar de investimento? É gente prometendo dobrar sua renda, liberdade financeira. Mas pensa bem, de que adianta tudo isso se você deixa de investir no mais importante, a vida? Afinal, ela vem em primeiro lugar. Conte com a confiança da Unimed Vitória para cuidar de você e dos seus funcionários. Ah, agora a pessoa física também pode. Ligue 3134-5000. Unimed Vitória. O melhor investimento da vida é a vida. Chegaram as coleções Le Biscuit, um desfile de novidade para sua casa. Taça Bristol Nadir, só R$ 9,99 cada. E conjunto de jarra com 4 copos, só R$ 19,99. É só na Le Biscuit. Só na quarta Mais Saúde do OK você encontra frutas e verduras a preço de custo. Aproveite! Alho a granel quilo 13,90. Ovos brancos embalados 30 unidades 7,77. Batata inglesa quilo 1,99. Cebola quilo 2,47. Abóbora jacaré e chuchu quilo 99 centavos. Manga tome quilo 2,99. Frango congelado OK quilo 5,95. Leite da Mar integral 1 litro 3,95. A melhor compra, o menor preço no atacado e no varejo. De volta. Apesar do recuo de 12% no PIB capixaba no segundo trimestre, há sinais de recuperação na economia. É o que aponta a Federação das Indústrias. O PIB capixaba recuou 12% nos meses de abril, maio e junho, comparando com os primeiros 3 meses de 2020. O setor que mais sentiu foi o de serviços, com redução de quase 10% na atividade. A indústria e a agricultura também tiveram retração no período. De um modo geral, a queda na atividade econômica no estado está dentro da média nacional e é resultado do impacto negativo do novo coronavírus. Mas, de acordo com a Findes, o cenário começou a mudar com o aumento da demanda por minerais metálicos no mercado internacional, o que favorece o Espírito Santo, que é forte no comércio exterior. Agora vamos saber com a Patrícia Skauser os destaques da Pan News desta quarta-feira. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Andressa. Amanhã nós vamos explicar como será o Natal Luz em Gramado na Serra Gaúcha este ano. O evento vai acontecer, mas não como era antes por conta da pandemia. E nós também vamos tirar dúvidas dos nossos ouvintes do momento correto de trocar as velas do veículo e também os cabos de ignição. Para ouvir a Pan News Vitória, é só sintonizar 90.5 do seu rádio. Até amanhã. O presidente Bolsonaro anunciou hoje que o Bolsa Família vai continuar até 2022. Deixa eu voltar com a Luana Damasceno da nossa redação. E o Renda Brasil, como vai ficar, Luana? Por enquanto, Andressa, está suspenso. Nessa terça-feira, o presidente disse que até 2022 está proibido falar em Renda Brasil no governo e que o Bolsa Família vai continuar. Após o anúncio, Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em compromisso que não estava na agenda de nenhum dos dois. O Renda Brasil vinha sendo planejado pelo Ministério da Economia para substituir o Bolsa Família, mas não havia consenso entre os integrantes do governo. Inclusive, a proposta já havia sido criticada pelo presidente no final de agosto. Aqui no Espírito Santo, cerca de 196.500 famílias recebem o Bolsa Família. E uma última informação, Andressa. Hoje, o Superior Tribunal Federal decidiu manter a divulgação da lista de empresas autuadas e punidas por manter trabalhadores em condição análoga à de escravidão. É a chamada lista suja do trabalho escravo, que existe desde 2004. Essa divulgação era contestada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Segundo a entidade, isso violaria direitos fundamentais dos empregadores. Mas, no entendimento dos ministros, a divulgação ajuda a preservar os direitos dos empregados, como a dignidade no trabalho e o acesso a salários justos. Andressa. Muito obrigada, Luana, e até amanhã.
O Brasil registrou 1.113 mortes por coronavírus em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, 36.650 casos foram confirmados da doença. O Brasil acumula agora 133.119 mortes. E o número de casos confirmados chega a 4.382.000, como você vê aqui no quadro. São mais de 3.671.000 brasileiros recuperados. O Jornal da TV Vitória vai terminando por aqui. Amanhã tem Espírito Santo no ar com Eduardo Santos, às 6h30. Fique agora com o Jornal da Record. Uma ótima noite para você e até amanhã. Se cuida. Tchau, tchau. Jornal da TV Vitória. Oferecimento do Dogs. Quem ama o que faz, faz melhor a cada dia.